Dr. Robert Alexy é professor da Universidade de Kiel, no norte da Alemanha, obteve seu doutorado em 1976 e possui 2 clássicos na literatura jurídica filosófica: a teoria da argumentação e a teoria dos direitos fundamentais, ambos traduzidos para o português e são suas obras de maior repercussão. A máxima da proporcionalidade está no livro A Teoria dos Direitos Fundamentais. Ressalto que Alexy não gosta do termo princípio da proporcionalidade, haja visto seu conceito para distinção das regras, como veremos, embora não se oponha a tal concepção. Estabelecemos assim uma rápida distinção entre princípio e regra. Regras possuem conceitos normativos definidos, cuja subsunção entre fato e norma é perfeita. Assim, em caso de conflito entre 2 regras, são resolvidas em decorrência dos critérios da especialidade, do tempo e da hierarquia. Os princípios, por outro lado, são normas de caráter mais abstrato ou aberto, cujos conflitos não podem ser solucionados pela eliminação total de uma norma em face de outra. Por conseguinte, deve haver uma ligação ou otimização para a maior efetividade dos direitos fundamentais. Essa ligação ou otimização é obtida com o balanceamento ou o sopesamento. Inicialmente, a máxima da proporcionalidade possui 2 abordagens, a primeira empírica e a segunda analítica, essa última dividida em 2 fatores, descritivo e crítico. Ademais, a estrutura de funcionamento da máxima centra-se em casos concretos, cuja revisão opera-se continuamente, a fim de demonstrar a sua aplicabilidade operacional. A teoria da proporcionalidade é dividida em 3 fatores: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, ou balanceamento, ou sopesamento, ou ponderação. Os 2 primeiros lidam com as questões fáticas, enquanto o terceiro possui caráter analítico legal. Como exemplo, em aplicação ao subprincípio da adequação, a declaração de inconstitucionalidade da lei de caça em decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão. A lei obrigava quem caçava somente com falcão, falcoaria, o treinamento com armas de fogo. Desse modo, é desproporcional tal exigência, porquanto a adequação visa fomentar um objetivo minimamente, ou seja, o meio deve simplesmente fomentar o objetivo. No caso, a lei regulava a caça de maneira mais ordeira, inadequada assim, em virtude de nada fomentar uma caça mais ordeira, a exigência de arma de fogo à falcoaria. Logo, dentro deste subprincípio, desenvolveu a otimização de Pareto. Uma posição pode ser melhorada sem ser em detrimento de outra, permitindo uma melhor solução dos problemas. Em relação ao subprincípio da necessidade, a otimização de Pareto é igualmente aplicável. O enfoque, no entanto, é no meio necessário. Busca-se outro meio igualmente adequado que interfira de maneira menos intensa nos direitos fundamentais em colisão. Por exemplo, na Alemanha existe o bolinho de chocolate de Papai Noel e o bolinho de arroz de Papai Noel. Proibiu-se a venda do bolinho de arroz de Papai Noel sob a justificativa de proteger os consumidores, os quais eram surpreendidos ao abrir o envelope. Assim, criou um problema maior na tentativa de proteger os consumidores. Deste modo, o Tribunal Constitucional Federal decidiu que, dentre os 2 princípios em conflito, liberdade de profissão ou livre concorrência e a proteção dos consumidores, é razoável a exigência de outro meio alternativo que interfira menos intensamente, como a simples informação acerca do produto a ser consumido no envelope. Dentro deste subprincípio surge a discricionariedade administrativa, ou seja, se houver 2 meios igualmente adequados e cuja intensidade de interferência seja a mesma, pode-se escolher entre uma ou outra. Em vista disso, os subprincípios da adequação e da necessidade são meios eficientes a fim de se evitar o sacrifício desnecessário de um princípio constitucional em detrimento de outro. Entretanto, há casos em que se haverá um sacrifício necessário a quase na totalidade um princípio em detrimento de outro. Por isso, surgiu o terceiro subprincípio,
o balanceamento, ou sopesamento, ou proporcionalidade em sentido estrito. E como exemplo, o caso do aborto, quando a mulher não quiser ter o filho. Há o conflito do direito à vida, com direito à liberdade de escolha e direito da mulher na sua personalidade. Veja o caso na Corte Constitucional Americana, do Roe vs. Wade, embora os parâmetros sejam outros, como o substantivo due process of law, ou o princípio da razoabilidade para o nosso juridiquês. Logo, este terceiro fator de aferição, ou subprincípio, é uma ferramenta de trabalho do princípio da proporcionalidade. Surgiu no seu livro A Teoria dos Direitos Fundamentais, mediante o estudo das possibilidades legais e seu balanceamento. Esta expressão é que Alexis prefere, não obstante as outras não estejam erradas. O balanceamento almeja medir o grau de satisfação ou deterioração de dois princípios em colisão. Assim, exclui-se a interferência mais intensa, não se utilizando, porém, da otimização de Pareto. Busca-se uma fórmula padrão que atribua pesos a determinados critérios de racionalidade, conforme segue. As variáveis W se referem a um peso concreto e peso abstrato, I a intensidade de interferência, R a confiabilidade. As variáveis I e J são os princípios em colisão. Utiliza-se a escala triádica para numerar todas as variáveis. Divide-se a escala em leve, moderada e grave. Logo, podendo ser 1, 2 ou 4, ou 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Portanto, se o resultado da fórmula for superior a 1, o princípio I deve prevalecer. Se o resultado for igual a 1, abre-se espaço para o legislativo decidir. Se o resultado for inferior a 0, o princípio J deve prevalecer. Existem teses que consideram determinados princípios como de peso absoluto sobre outros, como o direito à vida. Contudo, pensar dessa forma inviabiliza a legítima defesa ou morte de um terrorista com tiro a longa distância que adentra uma escola com explosivos presos ao seu corpo. Então, de Alexis, a intensidade da interferência atribui-se um valor maior àquele que inflige mais danos à sociedade ou à dignidade humana. Entretanto, na visão deste canal, a ética da liberdade e o princípio da não agressão são preponderantes, haja vista sua eficiência em trazer riqueza e qualidade de vida às pessoas de uma determinada sociedade. Assim, devem possuir um valor ou um peso abstrato maior ante a qualquer outro, ainda mais quando há uma relação de coerção estatal que em cenários econômicos só trazem ineficiência. A confiabilidade deve basear-se em premissas epistêmicas e seguras. Assim, no hard cases, pode empregar o amicus curiae e ouvir especialistas de diversos temas. Por conseguinte, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, no caso de liberação da maconha, ouviu diversos grupos em discussão, cujo foco centrou-se no princípio de saúde social e no princípio da liberdade individual, não se chegando a nenhuma conclusão ao deixar o legislativo regular a matéria como representante do povo. Sabemos que quando o Estado proíbe um produto de circulação, quem irá ter a capacidade de fornecê-lo é o crime organizado, o qual não possuirá qualquer ética de mercado para uma relação consumerista e ainda se enriquecerá para confrontar o poder estatal. Podemos condenar como imoral uma pessoa que utiliza drogas para um prazer momentâneo, bem como podemos condenar a violência que decorre da guerra às drogas. A proibição de um produto gera guerra, mediante o enriquecimento de organizações criminosas. A não proibição, a possibilidade de mais viciados que podem cometer outros crimes. Pode-se ressaltar o saudoso pensamento de Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, e que no mercado de consumo livre, eventuais empresas produtoras das substâncias entorpecentes podem atrair clientes para drogas mais leves, como o álcool, em que existem cervejas com baixo teor alcoólico ou até mesmo sem. Desse modo, a confiabilidade deve sempre evoluir para uma maior discussão e evolução de sua argumentação.
O professor Alexis rebate diversas críticas de diversos autores, como de Habermas, na sua fórmula de aplicação da teoria da proporcionalidade. As críticas centram-se na ilusão ou inexistência matemática, no decisionismo judicial, na arbitrariedade e discricionariedade da argumentação, cuja mensuração é impossível por ser de moral substantiva. Alexis contra-argumenta que números podem ser ligados aos argumentos, embora reconheça que seja de difícil solução por não existir um argumentômetro. Assim, deve-se empregar argumentos capazes de justificar racionalmente a ponderação dos princípios constitucionais de forma segura e sempre bivoltal. Vamos aludir a mais um caso prático do Tribunal Constitucional Alemão em aplicação à teoria. Como o conflito de princípios na proibição ou não do tabaco. Confrontou-se os princípios da livre concorrência ou da liberdade de profissão, com milhares de empregos nas indústrias, com o direito à saúde, cujas vítimas são incontáveis. O Tribunal Constitucional abordou em favor da não proibição total, mas sua restrição a determinados lugares, bem como o fornecimento de informações a respeito dos males à saúde do consumidor na própria embalagem. No campo da privacidade, o professor Alexis ainda cita um excelente caso do Tribunal Constitucional, qual seja o de espionagem eletrônica, com cruzamento de dados em cartórios, na rede mundial de computadores e nos bancos de dados policiais acerca de determinados nomes, religião específica e etnia, ou seja, uma análise discriminatória para se verificar eventuais terroristas. A Corte considerou uma intensidade de alta interferência na vida privada da pessoa em detrimento da segurança social. Espero que tenham gostado. Caso sim, dê o sinal de joinha e se inscreva no canal. Forte abraço.